Olá, vamos dar continuidade à nossa aula de prestação de contas. Hoje vamos falar sobre o processo de irregularidade, caso a sua prestação de contas seja considerada irregular. De que forma isso pode acontecer? Quando a entidade não prestar contas, então no caso de ausência de prestação de contas, isso vai ensejar um procedimento de tomada de contas especial que o Estado vai realizar. Caso a documentação apresentada seja incompleta ou quando a documentação apresentada não oferecer condições à comprovação da boa e regular aplicação do dinheiro público. Então, nesse caso também é dada a irregularidade do processo. Obviamente, a analista ou analista sempre vai dar o direito do contraditório para a entidade, que dará sua resposta ou, em caso de omissão, da mesma forma será considerado irregular. É importante lembrar que, nesse caso, a responsabilidade é sempre solidária entre a entidade, no caso o CNPJ, e o dirigente da entidade responsável pelo projeto. No caso de devolução de recursos de um projeto considerado irregular, essa devolução deve ser feita por meio de depósito identificado no site da Fazenda do Estado, então é um depósito em favor da unidade gestora concedente, e deve também respeitar a contrapartida aportada se houve aporte de contrapartida, deve respeitar a proporcionalidade. E em caso de ressarcimento, é necessário que solicite ao analista de prestação de contas um cálculo da atualização monetária do recurso, porque uma vez devolvido, esse recurso ele sofre incidência de juros de mora e atualização monetária. Então, é necessário sempre solicitar o cálculo antes de fazer a devolução. Quais as instâncias de análise após a análise da prestação de contas? Todo o processo de prestação de contas vai passar pela análise do gestor da parceria. Esse gestor vai tramitar esse processo para uma comissão de monitoramento e avaliação, que vai avaliar se o gestor se manifestou sobre todos os aspectos que ele deve se manifestar sobre a prestação de contas e vai dar o aval ou não, se não ele retorna para o gestor. Se der o aval, ele é tramitado para o controle interno da entidade concedente. O controle interno faz suas considerações acerca de todo o processo e encaminha para pronunciamento da autoridade administrativa. A autoridade administrativa ela tem autonomia para deliberar sobre a aprovação ou a reprovação das contas. Em caso de aprovação, o projeto ele é arquivado na própria unidade gestora. Em caso de reprovação, ele pode tomar dois caminhos. Um deles é a inscrição em dívida ativa e o outro é o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado para julgamento. Isso vai depender do valor de alçada do dano. Se o valor for superior a um valor fixado pelo próprio Tribunal de Contas, ele vai para o Tribunal de Contas. Se for inferior, ele vai para o cadastro de dívida ativa. Sobre a guarda dos documentos, por que período que são necessários, que é necessário guardar os documentos relativos ao processo? O decreto específico 1196, ele prevê a guarda dos documentos em 10 anos a partir da data de aprovação das contas. Então, a partir da data que a autoridade administrativa considerou as contas aprovadas, deve-se contar 10 anos para poder dispensar esses documentos. Em contrapartida, a Constituição Federal prevê que não há prescricionalidade quando se trata de dano ao erário. Logo, é ideal que se faça a guarda desses documentos, principalmente em caso de irregularidade, até o fim do seu julgamento, caso ele vá para o Tribunal de Contas do Estado. Por fim, é importante dizer que caso a entidade venha a ter dúvidas sobre de que forma gastar o dinheiro, se pode gastar de uma certa forma, se pode gastar com algum item, qualquer tipo de dúvida, ela deve entrar em contato com a unidade gestora concedente para tirar essa dúvida antes mesmo de fazer o gasto do recurso. Porque depois que fizer o gasto, pode ser que seja um erro que é irreversível e a gente não vai conseguir
fugir da glosa do processo. Então, é importante sempre tirar dúvidas antes de utilizar o recurso. Essa foi a nossa aula, então. Obrigada e até a próxima!